dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 12 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do Tim Cook ligando para um brasileiro para pedir desculpas em nome da Apple, preço do iPhone SE no Brasil, problema do Bluetooth no iPhone SE, ingressos da Ticketmaster à venda no Facebook, vídeos com rabiscos no Periscope, comercial da Apple estrelado pelo Kobe Bryant, espécie de Uber para mulheres nos Estados Unidos, governo americano de olho nas empresas americanas espertinhas que vão para outros países para não pagarem impostos e o vazamento do novo Kindle. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero contar rapidamente para vocês que esse é o primeiro episódio do Loop Matinal que está sendo gravado na nova sede do Loop Infinito aqui em São Paulo. A gente ainda está arrumando a casa, montando os estúdios, deixando tudo direitinho, então caso vocês notem alguma diferença no som dos próximos episódios, é porque agora eles vão ser gravados num estúdio diferente, maior, mais bacanudo. E falando no estúdio novo pro podcast, ontem eu postei lá no Twitter uma foto que eu tirei minutos antes de começar essa gravação. Dá pra ver que tá tudo bastante bagunçado, mas fica aí a curiosidade. Quem quiser ver como o estúdio tá ficando, procura lá por MVC Mendes no Twitter que a foto tá lá. E claro, né, assim que o estúdio ficar pronto, eu também vou mostrar pra vocês o resultado, beleza? Então é isso aí, vamos lá! Ontem eu comentei aqui a respeito do Rich Now, que é um serviço de carros compartilhados que a BMW está lançando em Seattle, lá nos Estados Unidos. Eu cheguei a comentar rapidamente que essa ideia não é exatamente nova, mas que ela merecia apoio, já que promove a ideia das pessoas não precisarem de um carro próprio para se locomover na cidade, e ao longo do dia algumas pessoas entraram em contato comigo para comentar sobre outras iniciativas dessas que já rolam pelo mundo. O meu amigo Felipe Kellerman lembrou que lá na Europa, a própria BMW já tem um serviço parecido chamado Drive Now, que é resultado de uma parceria que a montadora fez com a locadora de carros Sixt. Eles operam em vários países, como por exemplo a Alemanha, a Áustria e o Reino Unido. Já os ouvintes Henrique Tavares e Marcos Gregório lembraram que aqui no Brasil, lá no Recife, também já tem um serviço parecido desde setembro do ano passado chamado Carro Leve e que disponibiliza carros elétricos para os usuários poderem alugar. Bem legal ver quantas iniciativas assim existem por aí. Obrigado a todo mundo que entrou em contato para comentar a respeito desse assunto, que de fato é bem interessante. Agora eu vou falar sobre o novo Kindle. Na semana passada, o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, postou um tweet dizendo que a empresa ia anunciar novos Kindles nessa semana, e ontem ele acabou vazando à frente do anúncio oficial da Amazon. Esse vazamento aconteceu no site chinês de vendas online chamado Tmall, que provavelmente disponibilizou as informações do novo Kindle antes da hora. As fotos e os detalhes do aparelho, que vai se chamar Kindle Oasis, ficaram disponíveis por algumas horas e acabaram sendo amplamente publicadas antes de serem tiradas do ar. Para quem conhece a linha Kindle, essa versão Oasis vai chegar para substituir o Kindle Voyage. Ele tem uma das laterais um pouco mais larga, feita para o usuário conseguir segurar o aparelho com conforto sem que a mão dele fique ocupando espaço na tela, e dá para usar o aparelho virado para qualquer lado, assim tanto faz se o usuário é canhoto ou destro, ele vai se sentir à vontade para usar os dois botões que ficam na lateral e servem para avançar e retroceder as páginas dos livros. Em relação à tela, ele segue com 300 pixels por polegada, que é a mesma densidade do Kindle Voyage, mas de acordo com a descrição que estava lá no Tmall, a luz de fundo é muito mais forte, graças ao aumento de 60% do número de LEDs que iluminam o display. Outras informações a respeito do aparelho incluem um case com bateria recarregável que dá autonomia de 20 meses para ele em stand-by, ele pesa 131 gramas, ou seja, bem mais leve do que os modelos anteriores, e o ponto negativo é que ele ainda não é à prova d'água. Agora, como o único lugar onde esse produto apareceu foi num site de comércio eletrônico chinês, vale a pena esperar pelo anúncio oficial da Amazon para confirmar mesmo tudo isso que eu acabei de falar. Mas como o site deu muitos detalhes técnicos com fotos dos produtos e tudo mais, e ao longo do dia ontem o pessoal descobriu que a Amazon é dona do domínio kindleoasis.com, não restam muitas dúvidas de que essa é a próxima aposta da empresa para o mercado de leitores de e-books. Agora é só esperar alguns dias para descobrir quando que isso vai chegar no mercado e quanto vai custar. Agora eu vou falar sobre uma matéria que a Bloomberg fez, tratando de como as empresas vêm driblando o fisco dos Estados Unidos, como eles vêm estabelecendo oficialmente os negócios deles em outros países para não pagar impostos e como isso vem irritando bastante o governo americano. Na matéria, eles dizem, por exemplo, que o Uber tem processado os pagamentos para as corridas feitas fora dos Estados Unidos por um sistema que fica na Holanda e que eles também mudaram o IP deles para a Ilha das Bermudas, o que faz com que eles tenham que pagar só 2% do que eles ganham para o governo dos Estados Unidos na forma de impostos. O Uber, claro, não é o único a fazer isso, o Airbnb também opera a partir da Irlanda e usa lugares como as Ilhas Jersey como artifícios legais para não ter que pagar impostos para os Estados Unidos. E existem ainda casos mais famosos, como por exemplo da Apple, da Pfizer e do Google, que também usam essas espécies de paraísos fiscais com tributação quase inexistente, fazendo com que o governo americano fique cada vez mais irritado com o tanto de dinheiro que eles estão deixando de recolher, numa época que o faturamento das empresas ligadas à tecnologia e da economia compartilhada, como é o caso do Uber e do Airbnb, nunca esteve tão gigantesco. Na matéria, que se você quiser ler, o link está aqui na descrição do episódio, a Bloomberg explica com um pouco mais de
de detalhe como funcionam essas gambiarras que as empresas fazem para conseguir deixar de pagar impostos mesmo estando dentro da lei, e terminam dizendo que o governo americano já está se mexendo para tentar reverter essa situação com propostas de leis que obrigam, por exemplo, as empresas americanas a terem que pagar coisa de 20% de imposto sobre a renda que elas arrecadam ao redor do mundo, mesmo que o dinheiro nunca passe pelos Estados Unidos. E falando no Uber, ontem saiu lá no site Brainstorm 9 a notícia de que está para ser lançado lá nos Estados Unidos um serviço que é uma espécie de Uber feito só para mulheres. Esse serviço, que por enquanto tem o nome provisório de Chariot for Women, foi criado como uma espécie de resposta aos inúmeros casos que a gente escuta todo dia de mulheres que são assediadas por motoristas de táxi e até de Uber mesmo. Eu já ouvi falar sobre casos assim envolvendo Uber no Brasil e lá no México também, e tem uns casos bem graves que já aconteceram na Índia. E o Chariot vai chegar com a proposta de ser um serviço que as mulheres vão poder usar sem ter medo de receber uma cantada, ter que ouvir alguma bobagem ou coisa pior. Para dirigir os carros desse serviço, a empresa só vai contratar mulheres e eles planejam começar a operar na terça que vem, dia 19 de abril, em algumas cidades dos Estados Unidos. Agora eu vou falar sobre a Apple, que divulgou lá nos Estados Unidos um comercial estrelado pelo jogador de basquete Kobe Bryant e o ator Michael B. Jordan, que vai interpretar o Bryant num filme biográfico a respeito do jogador. No comercial, eles estão sentados na frente de uma TV que está ligada no Apple TV e eles ficam usando a Siri embutida no controle remoto para interagir com a TV, enquanto a conversa entre os dois fica brincando com a aposentadoria do Kobe Bryant, falando que ele tá velho e decadente. Esse é o segundo comercial que a Apple faz para promover a Apple TV desse jeito. O primeiro foi com um casal de atores que estava fazendo uma espécie de pesquisa sobre cenas de beijo, e nos dois filmes fica bem claro que o objetivo da Apple é mostrar a grande quantidade de comandos que a Siri da Apple TV consegue aceitar, como por exemplo o pedido de avançar um filme até a marca de 20 minutos e 40 segundos, ou então pedir para voltar alguns segundos e ligar a legenda. Se você quiser ver esses dois comerciais que eu comentei por aqui, tem um link para eles aqui na descrição do episódio. Agora o assunto é o Periscope, que de acordo com o site do NextWeb, está se preparando para lançar uma atualização da plataforma com um recurso chamado Sketching, que permite que os usuários façam rabiscos ou desenhos com o dedo na tela enquanto eles fazem uma transmissão. Esses rabiscos aparecem para todo mundo que estiver acompanhando a transmissão e eles somem depois de alguns segundos. De acordo com a matéria do The Next Web, não existe ainda um prazo para a chegada desse recurso na App Store e no Google Play, mas o Twitter, que é o dono do Periscope, falou que eles estão testando a ferramenta com um grupo reduzido de usuários para deixar ele bacana e liberar isso para todo mundo nas próximas semanas. Ontem o BuzzFeed publicou uma matéria dizendo que até o final de abril, a Ticketmaster vai começar a vender ingressos para alguns shows dos Estados Unidos diretamente a partir do Facebook. De acordo com a matéria, essa é uma tentativa da Ticketmaster de aumentar as vendas, já que a maioria dos usuários vem passando bem mais tempo dentro do Facebook do que navegando pelo resto da internet. Ao disponibilizar a venda de ingressos lá dentro, a Ticketmaster acredita que vai vender bem mais ingressos para shows e festivais. Agora, a dúvida que fica é quantas taxas diferentes a Ticketmaster vai conseguir embutir no preço do ingresso vendido pelo Facebook. Se eles já cobram taxa de conveniência quando você vai até um ponto de venda comprar o ingresso, ou então eles cobram taxa de entrega para quando você imprime o ingresso em casa, já dá para esperar que eles vão inventar uma taxa do Facebook ou uma taxa do Zuckerberg para tentar faturar uma grana a mais em cima da galera. Agora eu vou falar sobre o iPhone SE. Não seria um lançamento de um novo iPhone se ele não viesse acompanhado de um novo problema. E dessa vez parece que o iPhone SE veio com um problema no Bluetooth, que tem impedido alguns usuários de conseguirem usar essa tecnologia para falar no telefone usando um headset ou então usando a conexão Bluetooth do carro. Existem casos também de usuários que não têm conseguido usar o Bluetooth no carro para ouvir as instruções de áudio do GPS, mas curiosamente esse problema não acontece quando o usuário está escutando música, seja pelo app nativo, Apple Music, ou então por apps de terceiros como por exemplo o Spotify. Quando esse problema acontece, o áudio fica distorcido, fica chiado, vem todo picotado e muitos usuários do iPhone SE vêm inundando os fóruns de discussões e até os próprios fóruns da Apple tentando encontrar uma solução para o problema que por enquanto ainda não existe. De acordo com o site Mac Rumors, a Apple já está a par do problema e internamente ele tem sido tratado com uma prioridade enorme, o que mostra que a empresa está bem preocupada em tentar resolver esse problema o mais rápido possível. Essa não é a primeira vez que alguma coisa assim acontece. Em 2014, um problema parecido de Bluetooth atingiu alguns usuários de iPhone 6 e 6 Plus quando o iOS 8 foi lançado, e na época a Apple conseguiu solucionar a situação com uma atualização do iOS. O negócio agora é esperar para ver se a Apple também vai conseguir fazer a mesma coisa agora no iPhone SE, porque se eles não conseguirem resolver isso aí só com uma atualização do iOS, aí sim esse problema vai mesmo virar uma coisa gigantesca. Ainda sobre o iPhone SE, ontem o Mac Magazine publicou um post dizendo que, de acordo com uma fonte deles, ele deve chegar aqui custando R$ 2.700 para o modelo de 16GB e R$ 3.000 para o modelo de 64GB. A expectativa é que ele seja lançado até o mês que vem. É claro que até que a Apple divulgue os preços, é sempre bom não tomar esse tipo de informação como confirmada, mesmo porque com as flutuações do dólar, os planos da Apple podem acabar mudando em cima da hora. Mas, de qualquer forma, já dá para ter uma ideia do quanto o pessoal vai ter que desembolsar se quiser comprar um novo iPhone por aqui. E
E por último, ontem saiu lá no blog do iPhone uma matéria bem curiosa sobre um brasileiro chamado Juliano, que recebeu uma ligação de ninguém menos do que o Tim Cook. O Tim Cook ligou para ele para pedir desculpas por uma bobagem bem séria que a assistência técnica fez com o Apple Watch do Juliano. Se você quiser ler o que aconteceu com mais detalhes, tem um link aqui na descrição do episódio para a matéria do blog do iPhone que explica a coisa toda. Mas essencialmente, o Juliano tinha direito a receber um Apple Watch novo para substituir o dele, aí ele mandou o dele para assistência, só que a assistência devolveu o Apple Watch dele falando que não ia trocar, e ainda por cima eles perderam a tampa da porta de diagnóstico que fica lá na lateral. O Juliano ligou para assistência para tirar satisfação e eles tentaram enrolar, falaram que a tampinha não ia fazer falta e tudo mais, e por causa disso o Juliano entrou em contato com a conta de suporte da Apple no Twitter e aproveitou para mandar um e-mail pro Tim Cook para chamar a atenção dele sobre o caso. Eis que 2 dias depois de ter mandado o e-mail, o próprio Tim Cook ligou para ele para pedir desculpas e para prometer que eles iam solucionar o problema dele. Doido, né? É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!